E muitas mães se questionam, como é que eu Como que vou ajudar o faz, meu né? filho, né, através da comida, se ele não aceita nada, ele É. só aceita Uhum. porcaria, Mas né? tem jeito, É tem muito jeito. difícil. Porque eu costumo dizer para as famílias, o alimento do seletivo, em geral, está envolvido na seletividade. Aquilo que ele Uhum. escolhe para comer é o que vai estar ali criando aquele ciclo vicioso de inflamação, de desorganização imunológica, sensorial e É, provocando seletividade. principalmente os seletivos mais extremos. Geralmente os mais extremos comem só aquilo lá e geralmente aquilo lá está fazendo mal para eles mesmos. Como é que E é funciona difícil. essa prevalência de seletividade alimentar no autista? Como é que todos os autistas estão de alguma forma seletivos? Não são todos que são seletivos, mas de uma gama imensa que eu tenho de pacientes, que são quase 700 pacientes atendidos, Shelley, eu diria que eu posso contar na palma das duas mãos quantos meus pacientes que comem legumes, verduras e frutas de uma forma apropriada. Eu também não tenho nenhum. Eu tenho muito poucos, eu tenho alguns que comem, mas são muito raros. A prevalência de típicos para crianças típicas são de 25 a 30% de crianças seletivas. Quando a gente fala em autismo, esse número vai crescer de 67 para 89%, Nossa entre Senhora. 67 a 89%. Só que dentro dessa percentual existe um espectro. Como é o espectro do autismo, existe o espectro da seletividade. Essa seletividade também ela vai desde a leve até a seletividade extrema. E tem muitas famílias, por exemplo, que elas, dependendo de como que é o modelo da família, como que é a alimentação da família em casa, eu já recebi, por exemplo, pessoas que vêm para consultar para ter um tratamento nutricional e uma suplementação, mas a criança só comia miojo, batata, e poucas coisas também, mas o ambiente da família também era isso. Então, para eles, aquilo lá não era considerado uma Normal. seletividade, era normal, porque comia, entendeu? Uhum. Agora, quando tem as pessoas que têm um ambiente diferente, a criança come muito pouco, essa é a família que acaba procurando para o tratamento da seletividade. Mas muitas outras crianças também vão ter seletividade, com menos coisas, não vão comer nenhuma fruta, não vão comer legumes, tem aquela coisa de escolher por cores, por texturas, que também é um tipo de seletividade, mas talvez não seja tão amplo que modifique socialmente a vida dessa família. Toda criança Paladar. seletiva, ela tem disfunção sensorial, pode ser grande ou pode ser pequena, mas tem. Então, essa disfunção sensorial ela está linkada também. Então, e também os problemas orgânicos, né, Tchelle? Os problemas com as questões intestinais, com as alergias alimentares, são causas da seletividade alimentar que estão muito mais acometidas no autismo. Porque assim, é uma queixa muito comum, dificuldade de se alimentar. Uma dificuldade de se alimentar e a seletividade alimentar em si. Qual que seria a principal diferença entre essas duas questões, Dri? A gente tem são duas, todo mundo chama tudo de seletividade alimentar, né? Mas a gente tem um espectro, então a gente tem uma seletividade e uma dificuldade. A gente caracteriza, na literatura, ele está como se fossem 15 alimentos. Então, para uma criança que come mais de 15 alimentos, ela seria uma criança seletiva, uma criança que ela não exclui, vamos dizer, um grupo de alimentos por completo. O que é um grupo de alimentos? Ela não come nenhum tipo de proteína, nada. Isso ela está excluindo um grupo. Ela não chega a excluir um grupo, ela escolhe mais, ela tem mais uma seletividade, ela escolhe mais os alimentos que ela vai consumir por textura, por forma, por qualquer coisa que seja, mas ela está escolhendo. Menos de 15 alimentos é considerado dificuldades. Mas o que eu vejo na prática? As crianças vêm com menos de 5 alimentos. Sim. Quando tem uma seletividade muito extrema, a maioria vem com 3, 4 alimentos. Matheus era 4. O Léo era 2. Impressionante. E vem com essa dificuldade. As crianças que têm uma maior dificuldade é aquela criança que ela não consegue nem tolerar olhar alguém O comer. cheiro, vomita. O cheiro é muito difícil de controle. Ela não consegue, às vezes por temperatura, ela não consegue ver o outro, que ela dá ânsia. Ela não consegue não tocar em nenhum alimento. O Léo era assim, ele não pegava absolutamente nada do chão. Ele era aquela criança, bebê que saía engatinhando para lá e para cá e não pegava uma coisinha do chão, não precisava me preocupar com nada. Existem relatos de crianças autistas que só poderiam ser alimentadas dormindo, porque Imagina. quando acordavam, se vissem que estavam se alimentando, elas entravam em crise e também vomitavam.
Sim. Então, quando dormia, imagina a vida da família que durante a noite era o horário da alimentação. Aham. Porque ele dormia e aí a mãe teria que ficar acordada para poder alimentar essa criança. Então, assim, Uhum. é muito sério o que a seletividade alimentar pode trazer para a família. Né? A gente caracteriza muito isso também quando a família tem um prejuízo social, até social, você chegou a falar isso. Quando você não consegue ir para um restaurante, você tem que dar comida para a criança antes, a criança não come nada de fora. Quando você vai ter que viajar e tem que ir para um lugar que tem cozinha para fazer a comida dele, porque não consegue comprar Minha nada vida. diferente. Meu Era a tour. minha vida também. Meu tour é esse. Só Eu já posso ir cheguei a para viajar hotel, essas coisas que tem a cozinha. sempre com cozinha. Ou Eu era nunca fogareiro. deixei de fazer Medo de nada. botar fogo no hotel. Eu comprava, chegava lá, comprava liquidificador, Eu comprava, tinha que quando ir pro não tinha, comprava mercado. Cheguei num lugar a para primeira viajar, para coisa. passear. É mercado direto. Primeiro, Nossa vida. primeiro ponto é mercado. E eu já cheguei a viajar, Kelly, quando a gente foi viajar, fazer uma viagem longa, com 12 pães da mesma marca que o Léo comia. Era uma mala inteira de pão, que era o único pão que o menino comia. Já Ai, cheguei a Matheus, fazer também já isso. aconteceu isso. E isso acaba prejudicando a vida social da família, né? Não é Sim. fácil ter um seletivo em casa, né? Você não sabe, às vezes, você faz mil coisas, e joga fora, porque a criança nunca come, tenta que ele experimenta e nada acontece. Você chega uma hora que você Frustração. frustra, estressa e você larga Dinheiro tudo e no deixa. lixo, né? Vai jogar um pão caríssimo, cheio das farinhas de amêndoa. Imagina. Vou botar lá quase 50 reais no lixo. Não dá, né? E é o que acontece. E daí a família o quê? Estressa, fica e acaba deixando. Ou quando vai tentar alimentar essa criança, aquele estresse, aquela berreiro, ninguém mais come junto na família. Isso já gerando um prejuízo social para a família também, né? E isso é um Sim. seletivo, isso é uma dificuldade alimentar da criança mesmo. Uma coisa importante, gente, não adianta dar um remédio para aumentar o apetite, que eu vejo muitas pessoas indo, vou dar um remédio para aumentar o apetite do meu filho. Ele vai comer o dobro das mesmas coisas, ele não vai variar o Sim. tipo do alimento. Uma coisa importante é que a maioria dos autistas, das crianças seletivas, elas não estão em baixo peso. A maioria são crianças que estão no peso ideal. Ou obesas. Ou obesas. Ou muitas vêm com sobrepeso e obesidade, porque comem alimentos ruins numa quantidade maior, uma quantidade adequada, mais calóricos, mas não necessariamente ele está com baixo peso, são poucos que vêm com baixo peso. Então, essa criança vai no pediatra, tá tudo bem, tá crescendo, tem Sim. peso, mas ele é uma criança totalmente desnutrida, não tem As pessoas têm aquela falsa visão, né, de que a criança gordinha tá saudável. saudável. É. E é engana trouxa. Sim, então eles geralmente não têm esse interesse pelo alimento, porque os outros estão comendo, não presta atenção no alimento. Então, esse negócio de falar, vamos fazer uma carinha bonitinha, porque ele vai achar lindo e vai comer, não funciona com a criança com autismo. Vamos ler uma historinha ali para dizer que a comida é muito legal, que ele tem que comer. Também não funciona muito com autismo. Depende do grau da criança, obviamente, depende da idade dela, mas para a maioria não funciona. Eu vejo muitos profissionais trabalharem com alimento, botar na língua, botar na boca, botar na língua, botar na boca, e não sai daqui, não sai daqui, como se fosse simplesmente a partir do momento que ela botar esse alimento na boca e comer, tudo vai estar resolvido. Não. E na verdade não é bem assim. Existem órgãos, existem músculos, os sentidos, a história alimentar da criança, como que é essa A hipotonia família. de face, que muitas vezes não é investigada. Exatamente. O próprio trato de desenvolvimento, a questão nutricional da criança está tudo interligado. A criança que baba muito, tem não muita é? coisa envolvida. Então, às vezes, um tratamento e um trabalho muito comportamental ou muito boca, também não vai funcionar com essa criança que tem uma dificuldade alimentar. Por isso que é importante, quando a gente for fazer um planejamento nutricional para uma criança seletiva, a primeira coisa que eu faço, que eu tento priorizar, é deixar essa criança nutrida com os alimentos que ela come, mudando poucas coisas, botando suplementos, tentando modificar aquilo que a criança está comendo para que os pais eles saibam que ela está sendo nutrida com aquilo lá agora, mesmo que sejam poucos alimentos. Para quê? Porque a família daí diminui essa ansiedade e consegue tratar, porque o tratamento não vai ser resolvido em alguns meses, podem vir anos. E como é que a gente investiga as causas da seletividade, Dri? Quais são as principais causas da seletividade alimentar? Que é uma das perguntas também que os pais mais fazem, estão fazendo aqui pra gente.
Isso. A primeira coisa são coisas orgânicas, que você vai ter que investigar. Primeiro é a base. Se tiver algum problema orgânico, é o que vai ter que ser tratado primeiro. Meu filho, ele ficou 2 anos fazendo TO, fazendo integração sensorial e 1000 coisas focadas na comida que não levaram a absolutamente nenhuma comida a mais. Por quê? Porque tinha uma causa base. Meu filho teve esofagite eosinofílica. E eu ia em gastro, eu saía de gastro, eu ia em alergologista, saía de alergologista, e o Léo não tinha nada nos exames de sangue de alergias alimentares por IgE, não davam nada. E eu só tinha o meu exame de alergia de IgE. Eles falavam, isso aqui não serve para nada, não tem comprovação científica, pode jogar fora. E em 2018, né, entrou para o consenso de alergia alimentar as alergias. Graças a Deus. Graças a Deus entrou tudo lá. E a permeabilidade intestinal era gigantesca, tanto é que a esofagite eosinofílica é o esôfago inflamado por conta dos eosinófilos que sobem por conta da permeabilidade intestinal, da desbiose intestinal. E imagina, estava o esôfago totalmente inflamado, então ele só bebia, ele não comia, por quê? Porque doía. Sim. Mas ele não tinha capacidade de me dizer que doía. Dizer isso. Então, a gente está lidando com crianças que também não sabem expressar o que dói. Então, eu não tinha um sintoma para eu chegar lá no médico e falar, ele está sentindo tal coisa. E quando eu fui pesquisar e ler sobre a seletividade alimentar, eu comecei a ver todas as causas orgânicas possíveis que eram acometidas na seletividade alimentar. Primeira coisa, desordens gastrointestinais, que nós temos um prato cheio aí para autismo já. Doença inflamatória intestinal, alergias alimentares, tanto mediadas por IgE quanto não mediadas por IgE. Ou não mediadas por nada. Deu comida, deu ruim, né? Sensibilidades alimentares. É mediada pelo indivíduo. Exatamente. Refluxo, constipação, diarreia, má absorção, esofagite eosinofílica. Quando eu descobri que meu filho tinha esofagite, eu fui pesquisar. Existe um estudo gigantesco com 45 mil crianças com autismo comparadas com um grupo controle de quase 200 mil crianças típicas. E eles acharam que a criança com autismo tinha 4 vezes mais esofagite eosinofílica que as crianças típicas. Porque olha só, uma coisa que as pessoas precisam pensar também no caso da esofagite eosinofílica, que é muito pouco investigada no autismo, infelizmente ainda. A gente falou mais cedo sobre as desordens gastrointestinais, sobre os problemas intestinais, até mesmo da hipocloridria no estômago, que vai favorecer a essas desordens intestinais, e a fermentação, a própria fermentação, o barrigão do seu boneco, vai aumentar a pressão intraabdominal. E cada vez que a criança come, a chance de ter refluxo daquele alimento é muito maior. Sem contar que, pensa só como seu organismo é inteligente. Botou uma comida ruim pra dentro, que tu não pode comer, o que seu corpo vai fazer? Nossa, vou ter que produzir alguma coisa aqui pra botar isso pra fora. A primeira aumento da produção de histamina, e a histamina é 4 vezes mais indutora de produção de ácido clorídrico do que os outros hormônios. Então, olha só, imagina como comer o que não pode e produção de histamina, como favorece aos sintomas de refluxo gastrointestinal e, consequentemente, uma esofagite lá pra frente. Então, pensa que é tudo uma coisa encaixando na outra. E pode ser um refluxo oculto também, não quer dizer que a criança vai botar para fora, vai vomitar, pode ser alguma coisa que ela mesma nem tá te falando, você não tá conseguindo perceber às vezes. Ela tá com dor. E tá com dor, tá com azia. E além das questões gastrointestinais, a gente pode estar relacionando hepatopatias também com questões de seletividade alimentar, problemas cardiorrespiratórios, né? Questão ver se também tem algum problema estrutural, ver se essa criança tem adenoide, se está com problemas de respiração, isso também pode estar interferindo. Problemas estruturais, né? O freio curto, estreitamento esofágico, daí problemas de deficiência que você pode estar verificando isso também. Tudo que você puder investigar numa criança seletiva vira do avesso. Alguma coisa você vai achar. Tá acontecendo alguma coisa. As pessoas querem saber como é que é a experiência para uma criança autista que tem problemas de hipertrofia de adenoides e não consegue comer. Experimenta você comer com o nariz entupido. Como é incômodo. Quando você está gripado. Você consegue sentir o cheiro do alimento? Consegue sentir sabor desse alimento? Não consegue. Imagina uma criança que tá coisa. E muito relacionada à deficiência de zinco, né, Adri? Que é relacionada à imunidade. Olha só como as coisas vão se encaixando. É relacionada à imunidade, à deficiência de zinco e também à seletividade alimentar.
Olha só como as coisas vão se encaixando, o aumento de cobre, que o zinco é antagonista do cobre, deficiência de ceruloplasmina. A deficiência de IgA secretora também, Tchelle. Quando a gente tem uma Sim. questão alérgica, a IgA secretora ela já está na saliva. Ela vai gerando essa intolerância oral e o organismo tentando se defender. E você, às vezes, nem não tá sabendo o que está acontecendo ali com as questões alérgicas também. Para quem não sabe o que é IgA, IgA é uma imunoglobulina do tipo A que está presente principalmente em mucosas, no trato gastrointestinal inteiro. Então, quando a gente tem a deficiência da imunoglobulina IgA, há tendência da gente ter mais infecções também. Então, é outra pesquisa que deve ser feita também, tanto IgA na saliva como IgA na corrente sanguínea.